Vamos falar com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre essa notícia, né, que o governo quer reduzir 67 unidades de conservação para construir estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Conta pra gente, Wagner. Mais uma vez, as questões ambientais sendo desconsideradas, né, nos projetos desse governo. E é de fato, Marilu, assustador, né, como a cada dia nós temos aí mais uma operação de desmonte, né, de todo um patrimônio, um legado construído aí há décadas, né, e que envolve diretamente, como a gente tem insistido, e é sempre bom dizer isso, né, a inserção do Brasil no século XXI. Né? Quando você diminui a unidade de conservação, você está diminuindo a cobertura vegetal original, todas as espécies animais e aves, enfim, que ocorrem na área. Você está também diminuindo as áreas onde as populações originárias vivem, né? Então você está afetando tanto a sociodiversidade quanto a biodiversidade. E isso traz consequências sérias, né, no curto e médio prazo. No curto prazo, a gente sabe que diminui também os chamados serviços ambientais e ecossistêmicos, né, Marilu? Ou seja, essas áreas de floresta, elas têm um papel muito importante, que é justamente promover o ciclo da água e fazer com que, inclusive, parte dessa chuva, se for, a gente já constatou algumas vezes na Amazônia, chegue até o sul-sudeste. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas é lá que está cortando, né, lá no norte, nordeste, não vai atingir o sul-sudeste? Não vai sim, nós estamos falando de sistemas integrados e esse tipo de ação afeta, sim, as condições climáticas em diversos pontos para além de onde ele é realizado. Então, é Perfeito. de fato uma medida que deveria ser revista, do meu ponto de vista. Certo. E você podia falar um pouquinho quais as áreas, em que locais, né, seriam reduzidas, assim, essas reservas, essas unidades, aliás? Veja, Marilu, ela está vinculado justamente às áreas como eu vou dizer, são unidades espécies pelo Brasil todo aí, né? Deixa Tá. eu só fazer uma busca rápida aqui, eu te dou Ah, sim. áreas, só um minutinho aqui, porque eu me preparei para falar no Skype e vocês agora me derrubaram aqui que eu estava Agora, mas também, Mas as né, os unidades de conservação, bastidores. Os só vou buscar aqui, só um minutinho, já Perfeito. Enquanto direitinho isso, aqui. eu Aqui vou não, falando aqui a respeito podemos falar da justamente lei de dessa notícia. saneamento, se você quiser, eu volto daqui a pouco. Exatamente. O Senado aprovou, né, projeto que facilita a entrada de empresa privada no saneamento, né, Wagner? Vamos falar sobre isso. Exatamente, exatamente. Já consegui a lista aqui das unidades, se você quiser também podemos Então voltar. vamos lá, então a gente volta. Depois a gente fala do saneamento. Vamos lá, vamos falar das unidades, né? Só para o ouvinte ter uma ideia exatamente onde é que fica. Nós estamos falando aqui, basicamente, né, como sempre, né, as áreas do norte e nordeste, mas também está pegando aqui, estado de São Paulo, por exemplo, está Sim. pegando sul do país, o Cerrado também com muitas unidades de conservação, né, enfim. Porque se você analisar o que está posto aí hoje, é justamente a expansão, né, do que eles chamam de infraestrutura, só que não é bem infraestrutura, né, na verdade é um projeto de integração para exportação de minérios e de produtos agrícolas, né, nosso modelo de inserção internacional bastante periférico de exportação de produtos primários. Então, é de fato você levar o produto do interior do estado, do país, desculpe, até portos e eventualmente ferrovias. E é por aí que você vai ter, então, toda essa trama sendo, digamos assim, construída no território brasileiro, à custa da conservação e preservação ambiental, afrontando aí direitos das comunidades originárias, né, também de todos os brasileiros, e também das gerações futuras, já que a Constituição, no seu artigo 225, preconiza como obrigação do Estado a manutenção de todas essas áreas de preservação. Perfeito. E lembrando, né, que essa questão de estradas, enfim, também é bastante complicada no que se refere à matança de animais, né, Wagner? Esse é outro impacto direto, né, Atropelamento, Marilu? A gente sim. sabe que quando você, na medida que você libera, flexibiliza, né, você acaba tendo aí o fluxo, os animais não param, né? Não é porque você Sim. abriu a estrada que eles deixam de transitar. Então, de fato, nós temos aí, embora possam ser desenvolvidas algumas estratégias aí enfim, tentar minimizar esse tipo de ação, né? Às vezes você faz dutos subterrâneos, ou então algumas vezes fazem pontes, né? Mas a gente costuma brincar, só precisa ensinar o bicho a subir na ponte ou então entrar por baixo do duto, né? Não é muito simples assim, mas de qualquer modo existem algumas alternativas que podem atenuar esse tipo de impacto. Mas ele é muito frequente, sim, inclusive quando você passa por terras indígenas, que cortam, né, até quando as estradas cortam terras indígenas, com muita frequência os indígenas fecham, né, no período noturno, justamente para evitar a matança de animais
já que, além de tudo, o animal para eles também é fonte de proteína, né? Então é alimento. Por isso eles impedem a circulação noturna, que é onde ocorre a maior parte das vezes os atropelamentos. Certo. Agora, Wagner, vamos falar aqui sobre esse outro tema, né? O Senado aprovou na quinta-feira, né, o projeto de lei que estabelece um novo marco regulatório do saneamento básico, abrindo espaço aí para privatização de serviços aí de água e esgoto. O que isso pode representar? Marilu, esse é um enorme retrocesso, algo muito sério, inclusive com implicações até constitucionais, né? Ele, na verdade, foi uma medida provisória que foi editada ano passado, né, ainda no governo Temer. Ela estava vencendo, e aí ela venceu na segunda, e na terça-feira o Tasso Gereissati, senador lá para o Ceará, introduziu esse novo projeto de lei, que é basicamente a medida provisória, né, reapresentada. E ela foi votada em regime de urgência, o que é assustador, né? Passou por 2 comissões do Senado, já foi para o plenário do Senado, aprovou na quinta-feira e foi encaminhado para a Câmara. Então, quer dizer, é uma decisão muito rápida, sem nenhuma discussão com a comunidade científica, com a comunidade acadêmica, com a comunidade de saúde, né? E é curioso lembrar, né? Não é um ato isolado dessa vez do presidente, é do senador Tasso Gereissati, né? Segundo o site O Joio e o Trigo, eles teriam, inclusive, interesse direto, já que eu não sabia, ele é um grande, um dos detentores de concessão de produção de um refrigerante cola, né? Enfim, que vocês podem imaginar qual é, em larga escala no Nordeste. Então, ele também teria interesse diretamente, né, nessa questão da água e do acesso à água. O que tem de muito preocupante nesse projeto, Marilu? Atualmente, os municípios podem fazer acordos, né, de concessão para, como ocorre aqui no estado de São Paulo, por exemplo, e outros estados também, passar os serviços de água e saneamento para entidades públicas, especialmente estatais, né? E esse projeto de lei acaba com isso. Ele vai dar um prazo para que isso seja transformado numa concessão de parceria público-privada, o que é muito preocupante, né? Porque nós já sabemos o que isso resulta, né? Perda da qualidade da água e aumento de tarifa. E é bom lembrar também, Marilu, que é um movimento completamente antagônico, a gente assiste do mundo inteiro, né? Nós estamos falando de cidades como Berlim, Paris, nossa vizinha aqui, Buenos Aires, que passaram por um processo de privatização e estão voltando atrás, perceberam que não dá certo, né? Porque, de fato, o investidor, quando ele investe em água, ele está preocupado em lucro, né? Em remunerar seu investimento e não com qualidade e, evidentemente, que as questões de tarifa subsidiada, etc., acabam sendo sempre deixadas de lado. Há uma última questão que eu queria comentar, né? Atualmente, as concessões elas prevêem o que se chama de operação cruzada, ou seja, as empresas têm a obrigação de pegar um polo, por exemplo, um grande centro urbano, mas também de investir em municípios mais longínquos, né? Esse projeto de lei, ele simplesmente descarta essa questão. Então, eu quero saber quem é que vai levar água, por exemplo, como a gente acabou de ver na Amazônia, naqueles rincões, quem é que vai levar água, por exemplo, no interior do semiárido, e se levar, qual o preço que vai cobrar por isso tudo, né? A operação cruzada, ela permite que uma empresa tenha ganho numa área e invista parte desse ganho em outra área. Então, é de fato uma aberração, um retrocesso muito sério e causa muita preocupação, porque a forma que ela foi aprovada no Senado mostra que eles têm uma urgência, né, uma pressa muito grande em tocar esse assunto para frente. É preciso resistir, porque senão teremos aí certamente consequências sérias, como aumento de tarifa e diminuição da qualidade da água. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Uma boa semana para você. Um grande abraço. Abraço, até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo.